Senhor. Meus irmãos, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui mais uma sexta-feira com todas as irmãs e irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Quero agradecer também ao nosso pastor Arnóbio pela oportunidade, pela confiança. Quero agradecer a nossa irmã Antônia, nossa diretora, que está à frente deste trabalho, e as demais companheiras dela que dirigem este círculo de oração. Deus marcou esta sexta-feira para dizer a cada um de nós que Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto a irmã fazia a oração pela irmã Cristina, pela irmã Andréia, eu estava ali orando e dizendo: Senhor, Tu estás no controle. E quando eu lembrei, Tu estás no controle, Ele me fez lembrar de Isaías. A visão que Isaías tem do Senhor. Um momento de crise, Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono. O Senhor estava dizendo a Isaías que aquele que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra estava sentado no trono, está no controle de todas as coisas, tem as nossas vidas na palma das suas mãos, tem todo o controle de nossa existência em suas mãos, e Ele pode, quando quiser, levantar-se do trono e agir na minha e na tua causa. Agora, quando nós percebemos que o nosso Deus ainda está no controle? Somente quando a crise bate em nossas portas. Somente quando o vento sopra em nossas vidas, aí nós recorremos àquele que está no controle. Aí nós gritamos, nós clamamos, e Ele se revela para cada um de nós como aquele que tem o controle. Então eu aprendo que eu tenho que louvá-lo, eu tenho que agradecê-lo, eu tenho que ter um coração grato, um coração contente na presença de Deus, porque se a minha situação está no controle das suas mãos, a minha vida é dele. Ele planejou, ele escreveu e ele está no controle e direção de tudo que acontece. A gente costuma louvar e diz: não cai uma folha da árvore se ele assim não permitir. E ele nos diz nesta tarde que o vento só está soprando porque ele está permitindo. E permitindo para quê, meu irmão? E permitindo para quê? Para que nós, sendo aperfeiçoado na sua presença, cheguemos à estatura de varões perfeitos. Para que a gente alcance aquela promessa que a irmã Elida pregou quando falou de Caleb e da terra prometida Canaã. Porque neste mundo a gente vive esperando esta promessa. Mas louvemos a Ele, porque nesta espera Ele está no controle. Irmãos, eu convido a igreja ao livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja, que não termina no último capítulo, mas continua sendo escrita por mim e por você, porque quando a gente lê aquela palavra da mulher do fluxo de sangue e de tantas outras que elas iriam ser lembradas, a gente percebe que a gente está escrevendo uma história que também vai ser lembrada,
porque Ele está escrevendo a nossa história. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. A gente vai meditar no 27. Mas o texto que eu vou ler com toda a igreja vai ser o capítulo 23, versículo 11. Que diz assim a palavra de Deus no capítulo 23, versículo 11. E depois a gente volta, adianta para o capítulo 27. Diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ponto. Aí você deixa a sua Bíblia, aberta em Atos 27. Meus queridos irmãos, para a gente entender o contexto dessa palavra, em Atos 21, Paulo está indo a Jerusalém. Ele já havia estado em Jerusalém outras vezes, mas ele está indo pela última vez em Jerusalém. E quando ele decide ir a Jerusalém, os irmãos que estavam com ele pedem pelo Espírito para que Paulo não fosse a Jerusalém. Naquele momento também chega a Paulo um profeta, Ágape, que também diz a Paulo que ele faz uma analogia falando sobre um cinto que ele iria ser preso, e diz a Paulo que aquele que fosse para Jerusalém seria preso. Mas Paulo diz aos irmãos: por que vocês fazem meu coração se entristecer? Porque eu sei que para mim, a cada canto que vou, o Espírito diz que resta-me as prisões e as torturas. E assim Paulo diz que se faça como o Senhor queira. E Paulo vai a Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, é recebido por Tiago e alguns discípulos que estavam em Jerusalém, ali na casa de Tiago. E quando Paulo chega, a Bíblia diz que os irmãos se alegraram, ouvindo que Paulo dizia que o Espírito Santo havia feito por onde ele tinha passado. Aí os discípulos, os presbíteros olham para Paulo e diz: olha, a gente está sabendo que a sua pregação, os irmãos têm dito que você tem dito para os irmãos abandonar a lei de Moisés. Mas eles não permitem nem que Paulo fale. Aí ele diz: mas a gente quer algo de você, que você pegue esses 4 jovens que vai fazer voto de nazareado, e você pague as contas desse voto, as despesas, e apresente-se com ele no templo. E Paulo concorda, porque se você não junta, você espalha. E Paulo vai. Só que quando Paulo está no templo, alguns judeus veem próximo de Paulo uns gregos, e diz que Paulo estava com eles dentro do templo e estava pregando heresia. Em suma, aí prendem Paulo e começam a bater em Paulo. E aí chama um capitão para socorrer. Aí socorre Paulo. Paulo, quando está entrando dentro da prisão, pede para falar ao povo, fala todo o seu testemunho de vida, que estava indo para Damasco, e o Senhor apareceu para ele, se revelou para ele, ele foi para a casa de Ananias, ele ficou cego, porque a grande luz raiou, e ele ficou cego, e depois o enviado do Senhor vai lá e cura ele da cegueira. Ele testifica o seu testemunho para o povo. Só que quando ele está falando aquilo, o povo se irou mais. O povo se irou mais. E às vezes acontece isso conosco, quando nós estamos falando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a gente achando que as pessoas vão ouvir, vão glorificar. Tem deles que vai se irar.
E ali o povo se irou e Paulo foi preso. E ali na prisão, Deus, Jesus, aparece para Paulo e diz que ele vai para Roma testificar aos romanos sobre Jesus. E é aí onde a gente chega no capítulo 27, quando Paulo, depois de ter pregado para os governadores, o rei Agripa, aí agora Paulo está indo para Roma. E diz assim: como se determinou que havia de navegar para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Olha, a gente vai tratar aqui da viagem de Paulo a Roma. Paulo está saindo de Jerusalém em direção a Roma. E eu quero trazer essa passagem para as nossas vidas, fazendo analogia com as nossas vidas. Paulo estava numa viagem de Jerusalém a Roma. Muito pregada essa palavra, alguns irmãos já sabem do que se trata, mas eu quero pegar essa passagem para fazer uma analogia com nossas vidas, como se a gente estivesse numa viagem daqui de Rio Largo para Jerusalém Celestial, para Canaã Celestial. E Paulo entrou num navio, e Júlio, que era o capitão que estava no controle, tratou Paulo humanamente. Eu quero dizer para você que no trajeto da nossa viagem, na nossa viagem até a Sião Celestial, nós vamos ter pessoas que vão nos tratar humanamente. Por quê? Porque aquele que nos colocou dentro de um navio, aquele que está trilhando o nosso caminho, que está nos ajudando, ele vai cuidar de cada um de nós. Pois bem, e chegando no dia seguinte a Sidom, Júlio tratou ele humanamente. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Perceba que no versículo anterior que eu li com você, estava tudo normal, estava tudo perfeito. Quando a gente planeja alguma coisa, que a gente diz, vai ser assim, assim, assim. E quando a gente dá o primeiro passo, está tudo certo, nada está dando errado. Mas quando a gente dá 2 passos, de repente o vento sopra de forma contrária. Mas eu pergunto à igreja, quem foi que falou com Paulo, dizendo que ele iria chegar em Roma? Foi quem, igreja? Deus. Quem foi que falou para você que estaria com você e você ia passar dessa margem para outra? Foi quem que te fez a promessa? Foi eu? Não, foi Deus. Então, se Deus ele nos fez uma promessa, é porque Ele vai cumprir a promessa nas nossas vidas. Não importa como esteja o nosso barco, não importa como esteja o vento, mas a gente vai chegar lá. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. A gente percebe que aqui Paulo sai de um navio adramantino e entra em outro navio alexandrino, porque iria para Roma, para a Itália. A gente já sabe o objetivo da viagem.
o ponto que nós vamos chegar. Mas no caminho, a gente pode sair de um navio para outro. Por quê? Porque o capitão, ele sabe quando a gente tem que sair de um navio para outro melhor. Às vezes pode ter mudança no percurso, mas o destino é o mesmo. Paulo saiu de um navio para outro. E depois disso, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, estou no verso 7, eles estavam agora navegando vagarosamente. Irmão, o que é isso? É que agora está navegando devagar. Quando a gente está dentro do navio, dentro de um barco, ele pode navegar mais forte, como ele pode navegar mais lento. O que vai determinar? Os ventos. Mas irmão, já tem tanto tempo que eu estou esperando, agora parece que não vai chegar. Não é assim que a gente fala? Tem dias, como diz o hino, parece que não vai acontecer. Parece, os ventos agora, Senhor, parece que não está a meu favor. Está demorando, já faz um mês, já faz 6 meses, 1 ano. Tem horas que o navio tem que navegar devagar. Quem está no controle do navio? Será que eu e você temos controle sobre o vento? Se aqui tivesse um copo com água e eu tentasse soprar esse copo, eu acho que eu não conseguiria movê-lo de nem alguns centímetros. A mesma coisa em nossas vidas, a gente não consegue aumentar um côvado da nossa estatura, a gente não consegue fazer nada, a gente é limitado. Porém, aquele que nos chamou, aquele que nos capacita, ele tem todo o poder. Então, se o vento agora está devagar, é porque ele está permitindo estar devagar. E a mim e a você, o que nos cabe é clamar. Clamar para quê? Para o vento soprar mais forte? Não. É para que minha alegria, o meu contentamento no percurso em que está soprando pouco, seja o mesmo de quando está perto de chegar. A irmã Jeane já pregou aqui sobre a questão do iniciar. A Bíblia diz que mais importante é o fim das coisas do que o início. Porém, tão importante é o processo, é a caminhada, porque o início a gente sabe como será, como acontece o início e como será o fim. Agora, a espera é o mais difícil. É o mais difícil. E eu louvo a Deus porque aqueles que estão esperando no Senhor estão aqui presentes. Estão aqui buscando ao Senhor a força e a alegria necessária para chegar. Aí o texto diz: havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Quer dizer, o vento não estava mais permitindo ir adiante. Percebe, irmãos, que quando a gente pega essas palavrinhas e coloca, aplica nas nossas vidas, há uma semelhança. Assim é nossas vidas. Nós chegamos aqui, muitas das vezes, chegamos porque estamos nos sentindo fracos. Não porque somos homens, super-homens ou super-mulheres, porque sabemos que se a gente não estiver ali junto à fonte, as nossas forças vão perecer. E a gente, sabendo que não pode perecer, a gente diz: hoje eu vou para a casa do Senhor. E eu louvo a Deus que, como é Ele que opera tudo em nós, é Ele que coloca a vontade de vir. É Ele que diz assim: eu vou levar. E Ele fica olhando ali e dizendo: vai, mulher, aveste aí nos pratos, faz logo a comida, porque hoje é dia de tu louvar-me na minha casa, no meu santuário.
Aí a gente sai, todo alegre, feliz, e quando a gente chega, é dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí louva um hino, 2, 3, e a irmã lê o versículo: Deus falou comigo, e a nossa força se renova para caminharmos. Aí ele diz: e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Não é que ali era bom lugar, é que ali havia portos capazes de acomodá-los. Mas como foi que eles chegaram ali? Dificilmente. E tem uma frase que a gente costuma dizer: quem disse que seria fácil? Quem disse a você que seria fácil? Não é fácil a caminhada, porém é gloriosa, porém é recheada de felicidade, porque é uma alegria que o mundo não entende. Como é que tem alegria na cara daquele crente? Como é que tem um sorriso na boca daquela mulher, se o filho dela não está na casa do Senhor? Se o filho dela está nas drogas, está no álcool, está no vício, mas há uma alegria no olho dela, há uma alegria no olho dele, mesmo desempregado, mesmo faltando algumas coisas que o mundo julga importante. Mas para mim, para você, é uma alegria recheada, porque ele diz assim: ô mulher, eu não deixo faltar nada, até o suco que tu pediu, eu chego naquela hora para te fazer saciar. Aí eu disse a semana passada: Deus, ele nos surpreende em pequenas coisas. São pequenas para os outros, mas para nós, como é que me deu vontade de tomar um suco de acerola e Deus faz chegar na minha casa? É Ele dizendo: olha, eu cuido de tu nos mínimos detalhes. Se alegra, mulher, se alegra, homem. Aleluia. Chegou dificilmente, mas chegou a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, vai ter perigos, irmãos, vai ter perigos, mas a gente vai chegar. Pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. O que era que Paulo dizia? Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a vossa vida. Perceba aqui as palavras que Paulo usa: incômodo, dano, para a carga e talvez até para as nossas vidas. Olhe que na viagem tem grandes perigos. Tem alguns incômodos que a gente chega: irmã, a senhora não sabe o que aconteceu. Fulano, olha, a palavra foi difícil. Mas é Deus que está no controle da tua vida, mas também está na do irmão. Deus, quando Ele prometeu chegar lá, quando Ele prometeu que você vai chegar, Ele está cuidando de você e dos demais. E a gente vai provar isso nesse mesmo texto. Porque o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Muitos não vai crer nas suas palavras. Por quê? Me diga, se o irmão estudou, virou navegador, capitão, eu não estudei, você vai acreditar se a direção vai estar melhor ali ou acolá, na minha palavra ou na do capitão? É óbvio que você vai confiar naquele que estudou, naquele que é perito.
Porém, quem era que estava na direção da vida de Paulo? Era Deus. E era Deus incomodando a Paulo para que Paulo dissesse aquelas palavras. Mas o capitão não creu. E não crendo naquilo que você diz da parte de Deus, tem as consequências. Infelizmente, não é algo que a gente deva se alegrar nas consequências dos inconsequentes. É algo que a gente tem que pedir misericórdia a Deus pela minha e pelas vidas deles. Por quê? Porque a direção é a mesma. O caminho que vai levar os céus é o mesmo. Eu vou chegar com você, eu vou chegar com as irmãs daqui, eu vou chegar com o irmão dali. Nós vamos chegar no mesmo lugar. Então no meu coração não pode se alegrar porque o irmão está tropeçando, porque o irmão está se ferindo. Não. Mesmo que seja porque ele não me deu ouvido naquilo que o Senhor mandou dizer. E isso me faz refletir, porque às vezes quando a gente ouve determinadas pessoas dizendo o que a palavra de Deus diz que acontece com aquele que não respeita a voz de Deus, aí a gente, oh glória! E é perigoso. Porque eu vou chegar com ele lá. Ele só está passando pelo ensinamento de Jeová. Como eu amanhã vou passar por outro. Não é verdade? Ele não ouviu o que Paulo disse. E por não ouvir, aí o texto diz no verso 12: e como aquele porto não era cômodo, não era bom de fazer uma estadia, de passar a noite, para invernar aqui é inverno, o inverno sempre vai chegar nas nossas vidas. Hoje a irmã pegou e disse, eita, vou esperar aqui o sol. Aí eu disse, irmã, tem vezes que o sol só aparece de manhãzinha, depois ele foge. Aí eu disse, mas o sol está sempre lá. Eu pensei em mim, o sol está sempre lá, o sol não muda de lugar. O sol sempre está brilhando, porém, há momentos, há climas durante um ano que faz com que as nuvens encubra, impeça o brilhar do sol nas nossas vidas. Mas mesmo que as nuvens estejam carregadas, estejam chovendo, há fogo que eu posso acender numa fogueira. Há um fogo que pode me aquecer. Há uma experiência para viver, mesmo no inverno. Agora ali o porto não era cômodo, não era bom. Aí eles decidem fazer o quê? Eles decidem ir além, para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali, porque o outro lugar era melhor. Só que eles estavam ali, e queriam ir para outro lugar, adiantar o percurso, adiantar o trajeto. Às vezes a gente quer um adiantamento das coisas, porque no meu olhar e no teu, já era para ter chegado. E por que não chegou, Senhor? Por que não chegou? A gente está perguntando ao dono, ao autor da nossa história, por que ainda não chegou. E a gente começa a procurar os problemas, as pedras que está impedindo. Aí a gente aponta para um, a gente aponta para outro, e isso é perigoso. Por quê? Porque ele está ou não está no controle das nossas vidas? Eu costumo... O ano passado, eu estava sempre conversando sobre isso. Tem gente que diz, fulano está impedindo, ainda diz assim, bota o pé, impedindo a minha bênção. Ô irmão, eu não consigo acreditar que Deus colocou o irmão para te impedir, só para te fazer sofrer. Não. Se ele permitiu o irmão colocar o pé, é o pé de Jeová, não é o do irmão. E ele está te fazendo esperar, porque é necessário você esperar. Ele está te fazendo
viver uma situação incômoda, porque é necessário tu passar por aquilo. Porque quando tu chegar lá, tu tem algo para tu contar. Senão a gente chega sem a experiência. Chegar sem a experiência, ninguém valoriza a gente se a gente não chegar com experiência. Aí ele diz assim, ó: e soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Só porque soprou um vento brando, pareceu para eles que aquilo que eles desejavam chegou. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Eles saíram daquele lugar, aproveitaram a brisa e saíram daquele lugar. Mas não muito depois, verso 14, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão. É um tufão, irmãos. Um tufão soprou. Meus queridos, louvado seja Deus que aqui no Brasil a gente não tem essas coisas. Mas quem mora nos Estados Unidos, ali próximo à Califórnia, sofre com tufões, com furacões. É uma coisa tão terrível que escurece o céu, você não vê mais nada. Parece um eclipse que o dia virou noite e o vento sopra, 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 lhe levando para onde ninguém sabe. E ali, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Quem era que estava no barco? O apóstolo Paulo, juntamente com outros presos, e o capitão e sua tripulação, que o auxiliava. Mas ali, quem fez a promessa para Paulo chegar a Roma? Deus. Quem conduziu Paulo para a Roma? Deus. Quem permitiu Roma entrar no navio Adramantino e depois Alexandrino e depois fazer todas aquelas navegações? Deus. Paulo esperava o quê? Só a mão de Deus. E o que é que Deus quer de nós? Que a gente espere só o agir dele. A gente não pode esperar nada de ninguém a não ser do nosso Deus. Porque quando a gente espera, a gente está colocando confiança. E quando a gente coloca confiança no homem, a gente tira de Deus. Se decepciona. E aí vem o sábio dizer que maldito aquele homem que confia no outro homem. Por quê? Porque eu não estou confiando nele, no autor da minha vida. E aí eles deram mão de tudo, estavam à toa, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, deram mão a tudo e deixando ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na sé. E as velas assim foram à toa. Parece, irmão, que a gente às vezes está à toa. Olha, eu não estou aqui lendo essa palavra porque o final dela é gloriosa, não. É porque muitas das vezes eu estou me sentindo de forma incômoda e eu tenho que dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, o que é que eu devo aprender nessa situação? Senhor, como eu devo agir? Aí o Senhor vai e nos leva a determinadas palavras, porque Ele quer nos mostrar aquilo que Ele está fazendo. Às vezes parece que a gente está trilhando o caminho que nem a gente sabe onde vai dar. Mas Ele está no controle. E Ele dá sinais. Ele dá sinais. Basta que eu e você estejamos sintonizados. Eu vou abrir um parênteses. Eu estava na sala de aula, dando aula aos meus alunos,
E eu falando a eles sobre porta. Sobre porta. Lá no Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Porém, Jesus está dizendo que está à porta e bate. Bater, irmãos, não é falar ao nosso ver. Porque ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Não é o batido da porta, é a voz de Deus. Então Deus bate através da fala. Ele fala com a gente através das multiformas que Deus age, através de um hino, através de uma pregação, através de um conselho, através de uma placa de trânsito, através da natureza. Ele fala. Agora ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Então é necessário eu baixar a frequência na frequência de Deus. Senão eu não vou ouvi-lo, senão eu não vou vê-lo. E aí a gente está falando de comportamento na espera, na viagem. Se nós não sintonizarmos as nossas vidas aquilo que o Senhor fala, que é a palavra dele, a gente vai estar sem saber onde chegar. Mas o texto continua e diz: olha, e outra, viu? É importante aonde nós vamos chegar. O importante é a direção. O lugar que a gente vai chegar, a gente sabe onde é. É Jerusalém celestial. É a promessa que Deus nos fez. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que estar na direção certa. Na direção certa. E na direção certa a gente tem que estar na frequência de Deus. Senão a gente perde a direção. E o texto diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias sem o sol nem as estrelas. Eles estavam navegando sem direção do sol e das estrelas. E a gente sabe que quando a gente está em alto mar, o que nos direciona são as estrelas. O que direciona o capitão são as estrelas. E o céu estava tapado de forma que eles não conseguiam ver nem as estrelas. E aí eu percebo que na viagem das nossas vidas haverá momentos como estes, que a gente não vai conseguir ver nada, mas a gente vai estar dentro de um barco. A gente vai estar dentro de um barco que tem uma rota, que tem um destino, e que tem um Senhor que cuida de mim e de ti. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos, capítulo 20. Fugiu. Há um momento nas nossas vidas que a esperança, ela parece que some. É a noite escura, é o dia e a noite em silêncio. Mas é naquele momento que Ele está segurando-nos em seus braços e diz: olha, filho, não morre nenhum. E foi o que aconteceu. Paulo, ele se levanta porque ele recebe de Deus uma visão. Um anjo diz a ele que ninguém ali que estivesse dentro do navio morreria. Ninguém. Mas aí Paulo admoesta, exorta e diz: tenha um bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Irmãos, o navio pode se quebrar, o navio pode afundar, mas Jesus, ele disse que nenhum que estiver dentro do teu navio vai se perder. Tu está entendendo que o Espírito Santo está falando contigo? Que nenhum que estiver dentro do teu navio vai se perder, vai morrer. Perceba aí que tem uma promessa que se estende para aqueles que estão dentro do meu lar.
é aqueles que estão dentro do meu barco, é minha esposa, é meus filhos, todos aqueles, nenhum vai se perder, só precisa estar junto a mim, porque eu entendo que Deus me fez uma promessa, e Ele fez uma promessa a mim, e se estende o cuidado para toda a minha casa. Então descansa o teu coração, descansa. Vamos concluir já. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Glória a Deus. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. E aí eu vou fechar para concluir, senão a gente leva muito tempo, porque são muitos ensinamentos que esse texto traz. O barco está quase se quebrando, e o capitão não sabe o que fazer, e alguém grita e diz: olha, vamos se lançar ao mar, nadando, e chegar à ilha. Porém, os prisioneiros a gente mata. Sempre tem alguém na nossa trajetória que vai querer nos matar, para impedir com que nós cheguemos lá. Mas o Senhor havia feito uma promessa e disse que ninguém morreria. E aquele capitão, porque gostava da atitude de Paulo, ele diz: não, quem sabe nadar, sai à frente, pula e vai nadando. Quem não sabe, pega no resto do navio, nas tábuas, e vai boiando. Quando tudo lhe faltar, irmão, quando tudo você achar que não tem mais nada, pega o resto do que tiver. A madeira que sobrou do teu navio, tu se segura nela, porque Deus vai te conduzir até a ilha. Paulo e todos aqueles 276, salvo engano, chegaram à ilha de Malta. Quando chegaram à ilha de Malta, era inverno. A Bíblia diz que estava chovendo, mas tinha uma fogueira. Agora me perguntaram a semana passada, eu ali na porta: como é que pode ser inverno, estar chovendo e ter uma fogueira? Quem acendeu o fogo da tua vida? Quem foi? Quem é que está te animando? Quem é? O Espírito Santo de Deus. Ele é fogo consumidor. Aquela sarça que apareceu lá para Moisés, ela não se consumia, ela estava sempre pegando fogo. E Deus, Ele sempre preparará um lugar com fogo para nós estarmos. Mas a Bíblia diz também que eles estavam todos arrodeando a fogueira, e Paulo foi pegar graveto para colocar na fogueira. Paulo foi pegar madeira para colocar na fogueira. Por quê? Paulo não queria que a fogueira se apagasse. Aí a gente entende que no trajeto das nossas vidas, a gente tem que pegar madeira para colocar no fogo, porque o fogo não pode se apagar. E quem é a madeira? É eu e você. São nossos trabalhos. Quando a gente decide colocar a mão no trabalho, as coisas parecem que apertam. Por quê? Porque diz que quando Paulo pegou no graveto, uma víbora que estava fugindo do fogo, a víbora estava fugindo do fogo. É por isso e é importante a gente estar envolvido no fogo. Envolvido no fogo, tudo que é ruim sai. Paulo pega e é picado pela víbora. E todos ali esperavam que Paulo morresse. Mas Paulo não morre, porque quem está envolvido na obra, Deus se responsabiliza por ele.
Não é fácil a gente chegar aqui toda sexta e dizer: olha, a sexta é do Senhor, não vou soltar para ninguém. Não é fácil. Mas Ele se responsabiliza por você, se responsabiliza pelos teus, e nem o mal vai te acontecer. Nem o mal chegou e aconteceu com Paulo, e ao contrário daquilo que esperavam, que era a morte, Paulo pregou e curou a muitos ali naquela ilha. Então o objetivo de nós estarmos aqui é esse: é fazer a obra, é sair daqui abastecidos para abastecer a muitos, é sair daqui cheios para levar a muitos. Levar o quê? A cura, a palavra, a libertação. Porque o cuidado de ti é responsabilidade do Pai, não é minha nem é sua, é responsabilidade dele. E eu dizendo à irmã Jeane, concluindo, eu digo: é tão difícil a gente olhar para um filho quando ele está de maneira que a gente julga errado, e a gente diz: meu Deus, como é que eu vejo a esperança ali? Como é que eu vejo que Deus vai pegar e vai transformar num servo de Deus, e vai levar para as nações, e vai usá-lo, quando ele está nas drogas, quando ele está no álcool, quando ele está embriagado, ignorante, querendo agredir, quando estão querendo nos matar? E a gente tem que crer, e a gente tem que pedir: Espírito Santo, coloca aqui, na minha boca a palavra certa para dizer no momento certo. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, fazer uma oração, pedindo ao Pai o quê?